Sejam bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Estamos muito felizes com a sua participação, já estamos nos aproximando do fim de mais um trimestre. Hoje, a lição 12, a impiedade decorrente dos falsos ensinos. Ainda nos aprofundando na segunda epístola petrina. Texto do dia, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Nós temos estudado que a primeira epístola, o apóstolo Pedro mostrou os perigos externos que a igreja sofria e agora nessa segunda ele está mostrando os perigos internos. Estudamos o perigo das heresias, dos falsos ensinos dentro do povo de Deus, dentro da igreja. E agora nós vamos ver a impiedade. Nós vamos estudar as consequências vis, fatais e terríveis decorrentes desses ensinos deturpados das Sagradas Escrituras. Síntese. Os ensinos dos falsos mestres conduzem os homens à impiedade e à apostasia. Mas a lei do Senhor nos ensina a viver neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Eu queria iniciar fazendo a leitura bíblica em classe. É um texto denso, riquíssimo, e que você deve passar parte da aula esmiuçando ele, obviamente, com os alunos. Pois, parecido com o que nós estudamos na lição passada, agora o apóstolo Pedro ele vai mostrar qual vai ser a consequência vivida por aqueles que trazem para o seio do povo de Deus esses ensinos heréticos e essa impiedade que vai de encontro à vontade de Deus. Então, a segunda epístola, capítulo 2, versículo 9 ao 19. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundos desejos e desprezam as autoridades. Veja aqui dois grupos de pessoas. Aqueles que se apegam à concupiscência, à imoralidade da carne, e aqueles que são insubmissos a toda e qualquer autoridade. As autoridades eclesiásticas e as autoridades civis governamentais. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Estes, porém, como animais irracionais, nós vemos aqui mais uma vez essa expressão animais irracionais, utilizada também pelo apóstolo Judas. Não que Deus está aqui xingando ninguém, não é isso. Mas mostrando que uma pessoa que não se dobra diante da palavra de Deus e não reconhece o poderio, a soberania de Deus, a divindade de Deus, essa pessoa é meio que como que irracional. Não pensa, não tem noção de que não existe outro meio de salvação que não seja o Senhor. Beira mesmo a irracionalidade. Continuando, o texto nos diz que eles seguem a natureza, versículo 12, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Muitas pessoas fazem piada de Deus, de Jesus, da igreja, da fé, blasfemam do que nem entendem. Muitas vezes nunca pisaram na igreja, muitas vezes não abriram a Bíblia, nunca leram um livro da Bíblia, nunca conversaram com pessoas que têm suas experiências sólidas, equilibradas acerca da fé cristã, mas fazem piada baseado no que ouviram, do que o outro já falou. Blasfemam do que não conhecem. Versículo 13. Receberão a paga, o pagamento, a recompensa da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia. Pessoas que vivem uma vida devassa de imoralidade sexual à luz do dia, porque já não tem nenhum temor, nenhum respeito, nenhum pudor. Veja o carnaval, por exemplo. As pessoas às vezes cometem sexo, relações sexuais ilícitas à luz do dia, abertamente. Nós vemos vídeos aí e notícias que circulam de casos que houve, de pessoas até que foram presas, que estavam fazendo gestos obscenos ou coisas do tipo. É uma pena.
Homens, mulheres que vivem uma vida de impiedade são nódoas, máculas, manchas, deleitando-se em suas festas quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis do pecado. Iludem as almas inconstantes. Pessoas que não têm firmeza são enganadas facilmente. Têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Que palavra, hein? Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. É bom você voltar ao livro de Números, caro professor, reler entre o capítulo 20 e 24, para entender o contexto do que se deu ali entre Balaão e Balaque. É importante porque o comentarista da lição e a leitura bíblica em classe vai citar, né? Para ser mais preciso, o capítulo 22, o capítulo 23 e 24 do livro de Números. É bom você reler e fazer um aparato geral, trazer um resumo, uma síntese para os alunos e entender, fazê-los entender por que o apóstolo Pedro faz menção aqui do caso de Balaão. Versículo 17. Estes são fontes sem água, névoas, nuvens impelidas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Pois proferem palavras arrogantes de vaidade e nos desejos da carne iludem com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Alguém que já estava se salvando, mas eles vêm ludibriam, enganam novamente. Prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. E esse versículo 19 é fantástico. As pessoas dizem que o cristão não tem liberdade, que o cristão é antiquado, é preso a leis, a regras, a dogmas. Mas, na verdade, o verdadeiro preso, o verdadeiro escravo, é o pecador, que não consegue se livrar desta vida errônea, transgressora e impiedosa que ele leva. Pessoas que não conseguem ficar sem fumar, sem beber, sem ter relações sexuais ilícitas, sem depredar um patrimônio público. Tem gente que tem isso, ele não sabe chegar no lugar sem quebrar as coisas, sem destruir. Ele tem prazer nisso, em roubar, em matar, em fazer coisas horrendas, que até citá-las nos causam tremor. Essas são, sim, as verdadeiras pessoas que são presas. Pois diz o texto bíblico, aquilo pelo qual nós somos vencidos, aquilo pelo qual nós não temos domínio, é que nos escraviza de verdade. O crente está liberto em Cristo. É por isso que ele não peca. É por isso que ele não tem mais desejo, nem tem prazer nessas coisas, pois ele encontrou a verdadeira liberdade. Se o Filho do homem, Cristo Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, aqui nesse texto nós temos o perfil identitário destes homens impiedosos e serão destinados ao juízo divino. Então, os objetivos da lição é explicar sobre o ímpio e suas depravações, suas devassidões, conhecer esses comportamentos como forma de traçar mesmo este perfil e conscientizar sobre o perigo da apostasia. Então, o primeiro e o segundo ponto, eles permitem nós traçarmos esse perfil, e aí é bom que você, professor, utilize mesmo a lição, pedindo que os alunos, ou grifando, ou destacando, ou mesmo citando as características que já nos são dadas da impiedade. Então, não é uma falha moral isolada, já queremos chamar a atenção, porque não é algo pontual, mas contínuo, intenso, uma prática que ela não para e ela é deliberada, a pessoa faz porque ela quer fazer mesmo. Então é importante chamar a atenção disso, que o homem ímpio é dominado pelos desejos carnais, eles não têm noção de submissão, são insubordinados, rebeldes, insurretos, são atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, petulante, prepotente, orgulhoso, altivo, soberbo, vaidoso, egocêntrico, gosta de falar mal não somente de quem é superior, mas de tudo
e de todos. Você conhece alguém assim que se enquadra neste perfil? Esta pessoa precisa da salvação, pois é uma pessoa ímpia, uma pessoa que pratica a iniquidade, que ama o pecado, que vive uma vida de devassidão moral. Né? E a Bíblia, ela recomenda que nós devemos fugir de tudo isso. É interessante também chamar a atenção que pessoas que são dadas ao vício da fofoca, dos boatos, das fake news, pessoas que amam ficar disseminando notícia errada, falar da vida dos outros, elas acham que estão fazendo algo menor do que uma pessoa que mata, que rouba banco, uma pessoa que destrói, que bota fogo no ônibus. Não, a Bíblia mostra, de fato, que essas pessoas também cometem graves pecados, graves transgressões diante do Senhor, diante dos homens, como por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 e 17, evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses corrói como câncer. Olha só o que o texto bíblico nos diz. Produz feridas no corpo e feridas, obviamente, também na alma. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 8, também vai chamar a atenção acerca da maledicência. Agora, porém, abandonai também estas coisas. Veja a lista: ira, cólera, malícia, maledicência e palavras torpes na vossa boca. Então, que o Senhor nos ajude a ter lábios puros que anunciam apenas as boas novas. Chamar a atenção também de 2 pontos destacados no primeiro ponto, que é a ideologia de gênero e a homossexualidade. A ideologia de gênero é uma ideologia, não pode ser considerada nenhuma teoria, porque teoria ela está ligada ao método científico e a ideologia de gênero não tem nenhuma comprovação científica. São pessoas que buscam criar explicações para o seu bel prazer, para justificar suas práticas de vida que distorcem, que destoam daquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Mais uma vez digo que nós não somos contra pessoas, somos contra as ideias, e a igreja não aceita definitivamente a ideologia de gênero. A igreja ama todas as pessoas, ensinamos que não devemos viver uma vida de preconceito, discriminação, porque Cristo ama a todos. E a igreja também deve amar, abraçar, acolher. Agora o Evangelho, ele chama a responsabilidade da transformação. Então é bom relembrar aí os perigos da ideologia de gênero. Você pode até pesquisar, para tornar a aula mais dinâmica, pesquisar informações interessantes sobre a ideologia de gênero. Por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, recentemente mandou recolher todos os livros do 8º ano do ensino fundamental. São alunos que têm em torno de 13 anos de idade e o livro estava cheio, repleto de ideologia de gênero. Nessa idade, nessa série, os alunos estudam em ciências o corpo humano. E esse livro é elaborado pelos próprios professores da educação do Estado de São Paulo. E ali nós vamos encontrar, tem até nas mídias, você pode encontrar, forte apelo sexual, forte apelo de ideologia de gênero. Crianças sendo induzidas mesmo a esta prática, o que é um grande problema, pois nós sabemos que, à luz das Escrituras, Deus dá à igreja um posicionamento bem definitivo, que há realmente o gênero feminino e masculino. Esse é o ensinamento da palavra do Senhor. E a ideologia de gênero diz que nós não nascemos com esse gênero masculino ou feminino, mas que ao longo da vida, no meio social, com as interações, é que nós vamos decidir o que nós somos. Não acreditamos nisso, pois até mesmo biologicamente nós vemos que o homem, ele possui em todas as suas células 23 pares de cromossomos, 22 chamados cromossomos somáticos e um par que é o cromossomo sexual. A mulher também, todas as suas células têm 23 pares de cromossomos. 22 são somáticos e um par é o sexual. Então, a mulher, em todas as suas células, ela tem informação genética para o gênero feminino. E um homem, em todas as suas células, tem informação genética para o sexo masculino. Glória a Deus. Foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Segundo ponto, falará sobre o comportamento desses falsos ensinos, a irracionalidade animal. O comentarista vai falar um pouco sobre a evolução. Pessoas que são adeptas do evolucionismo, não aceitam que Deus criou o mundo
e preferem teorias que vão até de encontro à racionalidade. E aí você pode também abordar isso, porque os jovens geralmente estão com esse assunto fresquinho na mente, pois estão vindo da escola e do ensino médio, estão na faculdade, e pode pedir para eles se posicionarem como defender a fé diante dos evolucionistas. Então, obviamente que não há tempo para falar tudo, para deixar uma aula se estender só sobre esse ponto, pois não é o objetivo da lição, mas mostrar que o cristão ele deve se posicionar também contra esses ensinos. Hedonismo, cabe também uma pesquisa sobre o que é o hedonismo, era uma corrente filosófica grega muito forte, que chega até hoje aos nossos dias, que dizia que só tem dois objetivos básicos na vida: a busca pelo prazer e a fuga do sofrimento. Então, nenhum sofrimento, total prazer. Prazer sexual, prazer de alimento, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber, o que eu gosto de vestir. O que é que me dá prazer? Jogar golfe, baralho, dominó, bola, ir para o shopping fazer compras, tomar banho de mar, de rio, fazer musculação, o que for, andar de skate, tocar violão, pandeiro, pagode, ir para festa, o que você pensar. Pronto, então você vai fazer tudo que for necessário para viver só tendo esse prazer e fugir de tudo que lhe dá sofrimento, cansaço e tudo mais. E nós sabemos que isso não está relacionado com a existência humana. Deus não nos fez para ter prazer. Deus nos fez para ser a imagem e semelhança dele. Então pesquise um pouco sobre o hedonismo e o texto mostra que esses homens impiedosos são hedonistas porque os versículos iniciais diz que eles não se satisfazem, eles não esgotam essa busca pelo prazer. É uma busca constante. Ele está sempre buscando satisfazer os seus apetites desenfreados. E o sincretismo religioso e a apostasia, que também vai aparecer, são dois pontos necessários, dois termos que devem ser explicados. Sincretismo religioso é parecido com o ecumenismo. O ecumenismo é aquela ideia de juntar todas as religiões. O sincretismo pode não ser tanto um ecumenismo. Às vezes é uma religião que junta aspectos de outras duas. Você vai ver que o Brasil é um dos países mais sincréticos do mundo. Tem muitas religiões que você se confunde até que religião é aquela. Por exemplo, o famoso Santo Daime, a religião amazônica que da ingestão do chá da ayahuasca, é uma religião muito sincrética. Junta elementos do cristianismo com de outras religiões e a pessoa sabe definitivamente que religião aqui é essa. E o mundo hoje caminha com esse falso discurso de paz entre as religiões, buscando aí que a fé cristã ela dialogue com as outras fés. Olha, eu falo mais uma vez, nós não somos contra pessoas e não devemos estar discriminando, sendo preconceituosos, nem menosprezando nenhuma outra fé. Agora, a Bíblia ela não pode ser adulterada, pois é a palavra de Deus santa e eterna, e não é interesse do cristianismo se moldar e se adequar a nenhuma outra visão de mundo, pois a verdade é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque o cristão, ele acha que tem a verdade absoluta. Não, ele não acha. Ele tem a verdade absoluta, pois Cristo é a verdade e o homem tem que crer nisso, tem que aceitar. Parece mesmo um discurso muito fanático, muito ortodoxo, prepotente, mas a verdade é que a Bíblia ela é pura, sem mistura, de uma leveza tão grande que mostra ao homem que pede as escamas da cegueira espiritual que realmente só há um caminho, Cristo Jesus, nosso Salvador. Chamando também a atenção para a apostasia, que é um termo importante que aparece na lição. Vocês têm aí um subsídio, que é o subsídio 1 e o subsídio 2, explicando o que é apostasia. Não deixe de explicar isso na aula. É um dos pontos-chave, é um dos objetivos. A apostasia significa afastamento, abandono deliberado, consciente. A pessoa se desvia porque realmente ela quer. Então é um abandono deliberado da fé cristã por alguém que dizia outrora segui-la. É a dissolução de qualquer vínculo sério com Deus e com Cristo e começa com essa quebra de vínculo e passa para um estágio ainda mais avançado que é o de rebeldia e hostilidade para com essa crença e essa fé. Então nós devemos ter muito cuidado também, chamando a atenção da diferença entre a apostasia e heresia. Nós estudamos na aula passada a heresia. O herético ele pode estar ainda dentro da igreja, ele pode ainda estar dentro da fé, ele apenas se desviou um pouco, pois adotou uma parte ou um conjunto de doutrinas que fogem da doutrina
da sã doutrina. Então, muito cuidado. O herege, ele pode se tornar um apóstata. Então, todo apóstata é um herege, mas nem todo herege é um apóstata. Quer ver um exemplo? Nós vamos ver isso na Bíblia. Por quê? Porque o próprio Paulo orienta que a gente tente resgatar os hereges, que são pessoas que estão se perdendo por causa do conhecimento deturpado das Escrituras. Escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 10, ele diz: ao homem que causa divisão, que é o herege, que traz esses conselhos, esses ensinos deturpados, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o. Então, se há um herético em nosso meio, nós devemos admoestá-lo, adverti-lo, exortá-lo, tentar resgatar. Agora, se esse herege, ele está obstinado e rebelde e não quer aceitar, depois de algumas admoestações, não vale mais a pena. Aí o versículo 11 revela por quê. Sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando e já por si mesmo está condenado. Então, um herege pode vir a se tornar um apóstata a partir do momento em que ele, de fato, vai, de forma consciente e deliberada, abandonar a fé e até se tornar um hostil, um rebelde, ridicularizando, hostilizando a fé cristã. Agora, a apostasia, por outro lado, não. Ela é irreversível. Ela é o abandono da fé deliberado e aí não tem mais volta, porque a pessoa, ela quer mesmo desviar-se completamente. Como nós vemos Paulo escrevendo a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 ao 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor à verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, desejou mesmo se afastar, se desviar, não crê e tem prazer nisso. Então, a eles está reservada a condenação que eles mesmos buscaram ter. A Epístola Universal escrita pelo apóstolo Judas, que nós trabalhamos ela na lição passada, também vai nos mostrar isso. Em Judas, versículos 11 a 15, é-nos dito que esses apóstatas são comparados a Caim, a os filhos de Corá. Eles são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato, pastores que se apacentam a si mesmos, nuvens sem água levada pelo vento, árvores sem fruto em pleno outono e sem raiz, duplamente mortas. São ondas furiosas do mar, espumando suas próprias sujeiras, estrelas errantes para os quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a estes profetizou Enoque, dizendo que o Senhor viria com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e das duras palavras que pecadores ímpios contra eles proferiram. Então, é importante chamar a atenção desses textos para mostrar que a apostasia chega mesmo a um estado muito avançado de abandono da fé. Você pode utilizar também carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1 ao 6, para endossar este comentário. Então, a lição vai mostrar o perigo da apostasia e que ela é diferente do desvio da fé. Aí você pode utilizar também 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, e outros textos que nós estamos colocando aí no rodapé, como Romanos 11 e Tiago, capítulo 5. Por isso que nós não devemos deixar de visitar pessoas que se afastaram da igreja, que se afastaram por alguma coisa, se entristeceram, se escandalizaram, algum vício, alguma coisa que ainda não estão libertos, e aquilo lhe entristece e ele fica fraco na fé. Essas pessoas carecem de ajuda e cabe à igreja ir atrás delas. Mas os apóstatas, a eles está reservado o juízo, pois eles escolhem deliberadamente não estar assim mais com o Senhor. Então que Deus nos ajude e nos livre dos falsos ensinos, porque começa com uma heresiazinha, começa com um ensinozinho errado, um leve desvio, sutil que você não percebe, mas pode terminar, culminar em um desvio total da fé, levando à perdição eterna. E a escola dominical é um importante local para blindar, imunizar e proteger o fiel contra estes falsos ensinos, consequentemente contra a impiedade
e, consequentemente, contra a apostasia. Salmo 1, versículo inicial diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse homem será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Sua folhagem nunca murcha. Na estação própria ele dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Que possamos nos esforçar para, aprendendo a palavra de Deus, vivermos com a nossa folhagem espiritual sempre verde. Onde a nossa mão se colocar, veremos a prosperidade. O Senhor nos fará bem-sucedido. E que Deus nos ajude a arrancar pessoas da frieza espiritual, da impiedade, da iniquidade. Pois o Senhor quer salvar a muitos que se perdem. No entanto, é preciso entender que há pessoas que estão com a mente tão cauterizada que projetam e executam o seu próprio fim. Não podemos ficar parados e devemos ser cuidadosos, porque muitas dessas pessoas entram no meio das ovelhas espirituais e querem também tragá-las e levá-las consigo para a perdição. Mas a palavra do Senhor imuniza, a palavra do Senhor blinda, traz a segurança espiritual. Estamos plantados junto desse ribeiro de águas vivas que nos alimenta, nos nutre e nos revigora. E caminhando assim, chegaremos na Canaã celestial. Que você tenha um excelente domingo, um excelente ensino em classe, que a Escola Bíblica Dominical seja um ambiente frutífero e que muitas vidas sejam acrescentadas ao reino de Deus. A paz do Senhor para todos e um grande abraço.